Adivinhe o peso. O Jonas estava escolhendo legumes para preparar o almoço. Ele comprou uma sacola de cenouras quando um homem se aproximou dele e disse: Senhor, não tenho dinheiro aqui comigo, mas preciso muito dessas cenouras. Vamos fazer uma aposta? Se eu escrever o peso exato das suas cenouras neste papel, você as dará para mim. Se eu errar, te dou meu relógio. O Jonas concordou, pensando que a chance daquele estranho adivinhar o peso das cenouras era mínima. O cara misterioso rabiscou alguma coisa no papel e o entregou ao Jonas, que assim que o leu, entregou a sacola de cenouras para ele. O que o homem escreveu? O peso exato das suas cenouras. Ele fez exatamente o que disse que faria. Será que ele vai ganhar o jogo? O Marcos estava visitando uma loja de jogos que estava sendo inaugurada em seu bairro. Naquele dia, os funcionários estavam distribuindo jogos gratuitos para os clientes que respondessem suas perguntas corretamente. Então, o Marcos entrou na fila e esperou ansiosamente para ter a chance de ganhar um jogo de tabuleiro que queria. Quando sua vez chegou, o funcionário disse: "O que tem 6 faces, mas não usa maquiagem. Tem 21 olhos, mas não vê." O Marcos respirou aliviado quando ouviu o Enigma e assim que respondeu, ganhou o jogo. Qual foi a resposta dele? O dado. As maçãs indivisíveis. O Paulo saiu para colher maçãs com sua irmã e na volta eles encontraram com os seus 4 primos. Havia apenas 5 maçãs na cesta e o Paulo tinha que dividi-las igualmente entre sua irmã e seus primos. Mas tinha que sobrar uma maçã na cesta que ele estava levando para casa. Como ele dividirá as maçãs? Ele pode dar 4 maçãs para seus primos, deixar uma na cesta para sua irmã e voltar para casa com ela. A nova loja de varejo. A amiga do João, a Suzana, abriu uma loja de varejo e bolou um novo método de colocar preço em seus produtos. Uma gravata custa R$ 35, um blazer R$ 30, um cinto R$ 25 e um boné R$ 20. Seguindo essa linha de raciocínio, quanto custaria uma sandália? R$ 40. Ela está cobrando R$ 5 por cada letra do nome da peça de vestuário. A macieira. O Simão ganhou o título de pessoa mais inteligente da cidade. Um dia, ele acordou dentro do porão de um cientista maluco. Já vi isso antes. Que queria provar que o Simão estava colando em todas as provas. Então o cara fez uma live em suas mídias sociais para mostrar a todos que tinha razão. O cientista disse: "Muito bem, Simão, vou fazer uma simples questão matemática. Um agricultor tem um pomar de maçãs em sua propriedade e vende as frutas para um sacolão da cidade. No domingo, o dono do sacolão ligou para o agricultor para saber quantas frutas ele entregaria na segunda-feira. O agricultor sabe que tem 26 macieiras em seu pomar. Cada pé de maçã tem 15 troncos. Cada tronco, 8 galhos. E cada galho, uma fruta. Quantas laranjas o agricultor vai entregar?" O Simão disse a resposta certa imediatamente. Você sabe quantas? Nenhuma, disse o Simão. Macieiras só produzem maçãs e não laranjas. Uau! A festa deu errado. O Jadson, o Márcio, a Suzana e o Eduardo estavam festejando na casa do Eduardo. No dia seguinte, o anfitrião foi encontrado inconsciente e nenhum dos 3 amigos sabia dizer o que tinha acontecido com ele. Quando os policiais apareceram, encontraram um bilhete pregado ao lado do calendário do Eduardo. Lá estava escrito 7, 8, 12, 9, 10, 11. Depois de ler isso, o detetive soube na hora quem era o culpado. Quem será? Foi o Jadson. O bilhete estava ao lado do calendário. Pegue os números, transforme-os em meses, pegue as primeiras letras e você terá o nome do Jadson. 7, julho. 8, agosto.
12 dezembro, 9 setembro, 10 outubro e 11... qual mês mesmo? Onde a Maria está? A Sara e a Jamile estão passando o fim de semana na casa da Maria. No sábado, elas foram dormir tarde. Quando acordaram no dia seguinte, a Maria havia desaparecido. Ela deixou um bilhete na mesinha de cabeceira, onde estava escrito: "Venham me encontrar aqui, YATRAP." Para que lugar o bilhete está apontando? Uma cidade? Uma montanha? Uma floresta? Ou uma ilha? Para uma cidade. Se desembaralhar as letras, você encontrará a palavra para ti. A porta certa. O Márcio estava dirigindo havia 7 horas em uma rodovia, quando o pneu do carro estourou. Ele ligou para o socorro e disseram que o conserto ficaria em R$ 200. O Márcio ficou furioso. Além de estar com sede e faminto, não tinha dinheiro algum. À sua frente, enquanto ainda estava sentado dentro do carro, 3 portas surgiram, cada uma com uma placa que indicava a sua direção. A primeira estava cheia de comida: hambúrgueres, espaguete, lagosta e pizzas. A segunda estava lotada de bebidas, de energéticos a refrigerantes e chás gelados. A terceira porta tinha R$ 1 milhão em dinheiro. Qual porta o Márcio deve abrir primeiro? A porta do carro. Ha! Quem pegou o carro? O Mendonça voltou para casa após passar 3 semanas curtindo férias, mas seu carro não estava lá. Ele deixou 3 de seus funcionários cuidando da casa, mas nenhum estava lá quando chegou. Para pegá-los desprevenidos, fez uma videochamada com cada um. O Sérgio disse que estava dentro do ônibus, voltando para casa após ter passado a noite fora. O Jorge disse que estava indo para a escola, mas que poderia voltar para ajudá-lo a encontrar o carro. O Cristiano diz que tinha acabado de chegar em seu quarto de hotel na Itália e que não tinha ideia do que havia acontecido com o veículo. O Mendonça soube na hora quem estava mentindo. O Cristiano, o relógio atrás dele, mostrava a mesma hora do relógio de seu celular. Ele não estava na Itália coisa nenhuma. O caminho certo. O Lucas estava escalando montanhas e, depois de 2 dias, acabou se perdendo. Ele se deparou com 2 caminhos. Um levava a uma cidade vizinha e o outro o deixaria mais perdido ainda. Há 2 garotas gêmeas lá, que sabem qual caminho leva à cidade. O Lucas só pode fazer uma pergunta, mas tem outro porém. Uma das garotas sempre mente e a outra sempre diz a verdade, mas ele não sabe qual delas é confiável. 25 minutos depois, o Lucas chegou na cidade vizinha. O que ele perguntou para as garotas? Se eu perguntar à sua irmã qual é o caminho certo, qual deles ela me mostrará? As 2 vão apontar para a mesma direção, o que significa que o Lucas pegou o caminho que elas não apontaram. Onde ele está se escondendo? O João fugiu da prisão no sábado. Os policiais patrulharam a cidade onde ele esteve pela última vez, até que encontraram uma pista. Um vizinho o viu entrando em uma das 3 casas, mas não se lembrava em qual delas. A polícia deu uma olhada de perto nas casas e acabou prendendo o João. Como eles encontraram a casa certa? É a última da direita. O carro está virado para a rua, uma artimanha comum que os criminosos usam para fugir sem perder tempo. Onde ela está morando? A Bia deixou a casa de sua mãe após as 2 brigarem feio. A mãe queria saber para onde sua filha estava indo, mas quando chegou em casa após o trabalho na terça-feira, a Bia ainda não tinha voltado. A Bia não tinha celular e sua mãe não sabia para onde ela tinha ido. 2 horas depois, descobriu o paradeiro da filha. Como? A mãe discou o último número no celular e disse para a pessoa do outro lado da linha que tinha ganhado um sorteio, mas que, para entregar o prêmio, precisava do nome e endereço dela para fazer a entrega. Qual é a porta certa? O Sandro é um arqueólogo que invadiu algumas cavernas subterrâneas no Egito.
Quando os guardas o viram, começaram a persegui-lo. Ele correu o mais rápido que podia e, adivinha? Se deparou com 3 portas. Atrás da primeira, havia 4 crocodilos agressivos. Atrás da segunda, tinha um dispositivo explosivo que explodiria em 5 minutos. E atrás da terceira porta, havia um poço de água suja, cheio de bactérias e parasitas. Qual porta ele deve escolher? A segunda, mas como os guardas estavam vindo muito rápido, ele deve mudar o explosivo para a sala dos crocodilos e depois correr para não ser pego. A mala perdida. A Joana e o Nélio voltaram de suas férias no Havaí, mas quando chegaram ao aeroporto, descobriram que uma de suas malas havia desaparecido. De duas uma, ou ela tinha sido extraviada ou roubada por alguém. A mala tinha um cadeado. Quando a segurança do aeroporto apareceu, interrogaram 3 pessoas que tinham álibis bastante convincentes. O comissário de bordo disse que tinha vasculhado o avião e não encontrou mala alguma. O capitão disse que a mala provavelmente havia sido esquecida no Havaí, mas ninguém conseguiria abri-la, já que estava trancada com um cadeado. O segurança do aeroporto disse que ele tinha acabado de ligar para o aeroporto do Havaí e ninguém sabia o que havia acontecido. Após ouvir os depoimentos, a polícia prendeu o capitão. Por quê? Ele sabia que a mala estava trancada com cadeado, mas ninguém havia lhe dito isso. O arrombamento. O apartamento da Sônia foi arrombado um dia antes do Halloween. Quando ela chegou do trabalho e se deparou com aquela bagunça, ligou para a polícia. A porta não tinha nenhum sinal de arrombamento, só a janela que estava aberta. Os detetives interrogaram 3 dos vizinhos dela. A dona Ruth estava tricotando um par de luvas para sua bisneta. O Miguel diz que trabalhou em um turno de 14 horas no dia anterior e, por isso, passou o dia inteiro dormindo. O Denis diz que tinha quebrado a perna e que não saía de casa havia 3 semanas. A polícia soube na hora quem era o culpado. Era o Miguel. Ele era o único que era capaz de pular a janela. Peraí, você acha que a vovozinha não conseguiria fazer isso? De repente, ela faz até burpees.